Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através de mais essa breve palavra, que Ele possa falar aos nossos corações, nos instruindo e nos preparando cada vez mais para viver aquilo que Ele nos prometeu. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Não desanima não no meio das batalhas. As batalhas nos preparam. Vamos lá, vamos embora para cima. O texto hoje, para nossa breve reflexão, para aquilo que é a nossa conversa, encontra-se no livro do profeta Amós. Quero ler com vocês o capítulo 3, o versículo 7. Diz assim: Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Irmãos, o profeta Amós, ele pregou ali um pouco depois do reinado do Jeroboão II. Esse rei foi um rei do reino do norte, o reino de Judá, depois que Israel se dividiu. E ali isso provocou uma grande apostasia e uma divisão dentro da própria nação de Israel. Nós sabemos que Satanás é o agente de divisão dentro das nações, dentro das casas, dentro das famílias, dentro de tudo que existe. Por quê, irmãos? Porque ele quer nos afastar da presença do Senhor. E aquela nação ali, ela via justamente a questão de Deus estar perto, a presença de Deus, justamente pela presença de bênçãos materiais. E a ausência de bênçãos materiais nunca quis dizer a ausência de Deus, segundo as Escrituras, embora ele possa agir, irmãos. Como nós vemos no livro de Joel, enviando as pragas, os gafanhotos ali para roubar a colheita. Ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos na nossa vida, para agir como ele bem quer. Mas isso não é um fator determinante. E Amós veio pregar, veio profetizar para que houvesse justamente ética, que a ética e a adoração estejam totalmente associadas. Por quê, meu irmão? Porque começaram a subverter, começaram a distorcer justamente por causa dessa informação, trazendo ali, proibindo os israelitas de oferecerem, de descerem a Jerusalém, principalmente esse rei Jeroboão II proibiu a nação de Judá e começou ali a promover muitos conflitos dentro da própria terra. E Amós vem trazendo justamente uma mensagem de conserto, uma mensagem de arrependimento daquilo que o Senhor iria fazer e logicamente um julgamento. E esses dois versículos trazem muita informação daquilo que o Senhor está fazendo e fará em nossa vida. O Brasil vive uma divisão, nós vemos direita, esquerda, nós vemos as pessoas, sabe, apoiando ideologias e ideias que são vazias e de homens, em vez de simplesmente se voltarem ao Senhor. A adoração e a ética, elas devem estar associadas. A ética, ela está associada justamente à questão dos princípios morais, está falando da aparência. A adoração é aquilo que nós somos no secreto, meu irmão, ou seja, sem hipocrisia. Bom, pensando nisso, vamos lá. A palavra diz assim no versículo 7: Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma. Essa primeira parte é interessante, irmãos, porque na verdade o Senhor ele sempre nos avisa, né, meu irmão, antes de tudo que vai acontecer, e é o que vai falar no versículo, na parte posterior do versículo, na parte B. Mas o Senhor é a causa. O que ele quer mostrar para nós é que o Senhor é a causa de tudo acontecer, meu irmão. E nós precisamos entender que tudo existe causa e efeito. Efeitos são as consequências, causas é o motivo de tudo estar acontecendo. E o que o Senhor está dizendo para nós que tanto a parte boa como a parte ruim, ele é o causador, ele é o motivo. Eu gosto de um texto que está em Isaías, capítulo 45, versículo 7, ele fala: Eu crio a luz e as trevas, eu controlo todos os acontecimentos, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu sei que é uma palavra forte que pode gerar um certo tipo de até repúdio pelo próprio Deus.
por parte de alguns. Eu tenho visto aí os comentários, irmão. Eu vi um comentário e eu estou colocando aqui porque comentaram, tá nos vídeos aí, irmão, de pessoas, assim, da questão, sabe, da dificuldade. Teve uma irmã que falou que deixaria até de proclamar o nome do Senhor por causa do que ela estava vivenciando de fato, de rejeição dos seus próximos, que se ele não intervisse na vida dela, ele se afastaria dela, irmão. E esse versículo traz para nós justamente isso, que ele é a causa e o efeito. Por quê? Porque, irmão, normalmente, e eu não quero falar porque tem a perseguição, mas normalmente a causa da desgraça é justamente o afastamento da presença de Deus. Era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Um afastamento da presença. A desgraça, ela é o afastamento da graça. As trevas é o afastamento da luz. Nós sabemos, meu irmão, que as trevas, de fato, elas nem existem. As trevas, a escuridão, ela significa ausência de luz. Aonde a luz não está, as trevas predominam. Então é bem simples, é o entendimento disso. A maldade é a ausência da bondade de Deus. O inferno é justamente a ausência da presença de Deus. E ele é a causa disso, porque ele afasta das pessoas que andam nos seus próprios caminhos, arrogantes, soberbos, fazem com a própria mão. O Senhor resiste ao soberbo. A palavra diz isso. Eu não estou dizendo que a irmã aí está agindo na soberba, mas alguma coisa deve estar acontecendo. E é justamente isso que vem falando na sequência do versículo. Ele fala, sem antes revelar o seu plano aos seus servos e os profetas. Tanto as promessas como o arrependimento, tanto a repreensão como o julgamento, o Senhor sempre avisa antes, irmão. O Senhor sempre avisa antes de tudo acontecer. Ele nunca vai fazer algo, irmão. Ele nunca vai fazer algo sem nos avisar antes. Eu costumo falar que o Senhor age na misericórdia, meu irmão, até os 48 do segundo tempo. E a pessoa, sabe, sempre ali na iminência de fazer da sua própria forma. Nós vemos isso pelo próprio texto ali de Gênesis, do Gênesis 7 ao 10, ou do 8 ao 10, fala de como Deus operou a libertação dos israelitas por meio do Egito, enviando justamente o profeta na condição de mensageiro. O profeta Moisés, ele era libertador, mas naquela hora ele estava na condição de profeta, avisando a Faraó, deixa o meu povo ir adorar, deixa o meu povo ir. E ele envia pragas, e as pragas são repetidas pelos magos, ou seja, pelos feiticeiros do próprio reino, durante o tempo inteiro. Só que chega um momento em que Moisés toca o mar, estende o mar sobre o seu cajado e umas rãs invadem o Egito inteiro, inclusive sobre a cama do faraó. E nesse momento os feiticeiros não conseguem replicar. Naquele momento o faraó permitiu que eles fossem adorar. Só que quando Moisés suplicou para que as pragas fossem embora, a palavra diz assim em Gênesis 8, que quando o faraó viu que tudo estava bem, voltou atrás na sua palavra. E quantas vezes nós somos assim, irmão? Quantas vezes nós somos assim, minha irmã? Quantas vezes o Senhor age com misericórdia, vai até os 48 do segundo tempo, quantas vezes Ele vem nos avisando através dos acontecimentos, quantos profetas do Senhor, quantas mensagens, sabe, nos advertindo dos nossos maus caminhos, e nós não retrocedemos naquilo. Procuramos, na verdade, bem, de forma intempestiva, ir contra o Senhor. Será que foi só eu que vivi isso? A grande pergunta é essa, irmão. Será que foi só eu que me voltei contra o Senhor? Muitas vezes, até mesmo na iminência de achar que estava fazendo a vontade do Senhor, mas o Senhor tinha uma palavra, e por associar a bênção do Senhor aos meus sentimentos bons, associar a bênção do Senhor a sentimentos, eu acabava percorrendo um caminho que era só meu. Um caminho que era só meu. Agora, em Isaías capítulo 46, meu irmão, no versículo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: já há muito tempo venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro. E agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá. Vou cumprir toda a minha vontade. Eu creio que o Senhor está despertando pessoas aqui justamente para se voltarem a Ele. Isaías estava pregando a nação justamente sobre o cativeiro babilônio. Olha,
a Amós veio justamente um pouco antes de Isaías, irmão. Ali por volta o Jeroboão reinou até 746 a.C., o cativeiro, Isaías foi 700 a.C., tudo coisas, sabe, o Senhor avisando premeditadamente, sabe, com antecedência. Inclusive um dos versículos que chama muito a minha atenção está em Amós 4,12, fala: prepare-se para encontrar com Deus. Então, às vezes algumas coisas ruins vêm acontecendo, irmão, algumas situações que tiram a nossa centro do nosso eixo, nós clamamos, nos voltamos ao Senhor, corrigimos os nossos caminhos, mas a nossa mente está tão acostumada a perseguir os nossos próprios desejos, da nossa própria forma, que voltamos a fazer da mesma forma. É o que eu costumo chamar de empinar a charrete. Olha, mas a palavra continua falando no versículo 8. O leão rugiu, quem não o temerá? Muitas vezes, tanto Satanás como o Senhor, como em Apocalipse 5,5, fala que ele é o leão da tribo de Judá. Quero repetir, ele é o leão da tribo de Judá. E o leão rugir tem um significado bastante amplo para nós. Por quê? O leão ruge, meu irmão. Primeiro, o rugido do leão ele pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. Uma distância bastante longa. E ele significa proteção para os seus filhos e ameaça para os seus inimigos. É um rugido justamente para demarcar território, para mostrar que ele é o rei. O leão, ele na verdade, aí aqui falando do mundo animal, ele nem é o animal mais forte, mais veloz, mas ele sabe quem é. Isso fala muito do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe quem ele é. Ele é indomável. Ninguém pode dizer para ele como fazer. Jó 23:13, se assim eu quiser, assim ele fará. Então, isso aqui vem justamente diante de nós como uma advertência, irmão. Por quê? A palavra fala, quem não temerá? Para quê? Para que nós venhamos a agir no temor do Senhor, irmão. É o temor do Senhor que traça os nossos limites, que mantém aquela muralha de fogo que é o próprio Senhor, nos protegendo da ação do inimigo. Eu creio que o Senhor está falando com alguns corações, ou talvez até mesmo com um coração, de coisas que vêm acontecendo, de ciclos que vêm se repetindo, de um lugar de angústia que vamos percebendo que vai se tornando cada vez maior, e parece que a situação vai ficando mais séria. E o temor, irmão, minha irmã, é uma posição a qual nós nos colocamos numa postura para cumprir um propósito. Não importa quem pense ao contrário disso. Não importa. Olha, quero ler com você Provérbios capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor Deus diz: mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Quero ler na linguagem Ferreira de Almeida. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Não despreze aquilo que está sendo dito pelo Senhor. Não despreze quem é o Rei. Sabe, o temor do Senhor é o princípio, ou seja, o início do conhecimento do Santo e do Eterno. Tema ao Senhor e tudo lhe vá bem. Eu creio que o Senhor está dizendo a corações há muito tempo já atrás, que é tempo de restaurar as brechas do muro. O Senhor é o restaurador de brechas. Pede Ele para lhe mostrar algumas que não são visíveis, aonde o inimigo tem atacado. O leão está rugindo. Peça a Ele para lhe mostrar o que fazer. Algumas eu tenho plena convicção. Todos nós já sabemos. Algumas coisas que devemos abandonar para viver ciclos novos, para romper ao novo. Por mais dor que cause, é melhor. É melhor a dor de ir contra nós mesmos e os nossos desejos do que ir contra ao Senhor. E a palavra, para terminar, ela fala: o Senhor soberano falou,
quem não profetizará? E aqui Amós está dando um exemplo pessoal, irmão. Por quê? Porque ele foi chamado a profetizar. Esse era o chamado dele. Esse era aquilo que ele deveria fazer. E todos nós devemos fazer alguma coisa, meu irmão. Eu creio que Deus, nesse momento, está impelindo alguém a fazer justamente o que deve ser feito, a se posicionar. Em Mateus capítulo 25, Em Mateus capítulo 25 começa a história das 10 virgens, irmão. 5 eram chamadas de insensatas. Por quê? Porque não tinham óleo para suas lamparinas, enquanto as outras 5 tinham. E no versículo 6, a palavra fala: e alguém gritou: o noivo vem aí. O noivo vem. E essa é a mensagem, irmão, que Jesus Cristo vem. Todos os profetas falam do dia do Senhor, que é um dia em que o Senhor faz separação de quem o serve e de quem não o serve. Muitas vezes não percebemos durante o processo, sabe? Em algum momento, até mesmo como Moisés viveu ali. Só depois das rãs veio uma praga das moscas. E foi exatamente das moscas a qual o Senhor privou Gozém, que era a região onde os israelitas estavam instalados, da praga. Todos tinham vivido todas as pragas anteriores, mas quando chegou na mosca, e foi quando justamente o faraó liberou eles para irem ali de forma fingida, falando: não se afastem muito, vão, mas fiquem aqui, façam a sua adoração aqui, instituindo as suas próprias regras, que fala justamente das regras humanas, das regras que o inimigo coloca dentro do nosso coração para que nós venhamos a adorar a Deus. Ele fez, e o Deus falou assim: hoje saberão que eu faço distinção entre quem me serve e quem não me serve, quem são os meus e quem não são os meus. Então eu creio que está chegando um tempo, meu irmão, e eu creio que está chegando justamente uma hora decisiva na vida de muitos aqui, de se posicionar, de ter uma postura séria diante daquilo que o Senhor tem falado, de agir com ética e também com adoração, de agir na frente, mas também na hora que ninguém vê, de se posicionar, de manter a postura, e permanecerá. Quero ler com vocês, para terminar, um texto a qual o apóstolo João fala muito bem sobre fé e obediência. 1 João capítulo 5, as epístolas do final, do versículo 2 ao 4, a palavra diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. A palavra guardar significa obedecer. Deixa eu ler na linguagem viva. Diz: amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então eu creio, irmão. Eu creio, minha irmã, que está chegando um novo tempo para muitos aqui. Mas eu creio que é necessário deixar o odre velho. É necessário deixar as roupas velhas. É necessário se desfazer de algumas peças do guarda-roupa. É necessário se afastar de algumas pessoas e se unir a outras. É necessário se arrepender, é necessário, reestabelecer. É necessário pedir perdão a Deus e se consertar com algumas pessoas. É necessário, desejar ardentemente no coração vivenciar esse tempo novo, obedecendo de forma prática, para que tudo vá bem. E nenhuma obediência, nenhum trabalho em vão para o Senhor em vão. Eu vou terminar com uma frase de Martinho Lutero que fala: prefiro estar com mestres bons e fiéis que corrijam e repreendam, dos hipócritas que me adulam e me aplaudem, mesmo quando eu estou errado. Martinho Lutero, reformador. E muitas vezes a palavra de Deus vem justamente dessa forma, por meio dos profetas, para nos confrontar, a corrigir os nossos caminhos, para que podemos vivenciar de fato tudo novo. E eu creio que tudo novo se fará. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.